estou fazendo aí uma piadinha que seria uma espécie de sermão da mediação urbana, mas o sermão também faz referência a uns personagens importantes da história aí que vocês terão a oportunidade de perceber já já, que é a história da presença dos assentamentos religiosos na Amazônia no século XVII e a importância que isso assumiu desde aquele momento. Essa fala, eu não quis tirar isso aí, porque ela foi originalmente uma conversa que eu e Miguel começamos a partir de um convite que o pessoal da Divisão de População das Nações Unidas no Brasil convidou para discutir sobre a urbanização na Amazônia nesse quadro que nós estamos vivendo aí de pandemia, né? Então eu tinha organizado a fala nesses termos aí, eu vou seguir um pouco isso com algumas alterações. Então a gente parte de uma hipótese, na verdade, e em seguida usa uma espécie de história exemplar, que eu vou dizer qual é, e para colocar o nosso argumento e em seguida desdobrá-lo e ver de que maneira a gente pode caminhar aí para uma reflexão sobre o paradigma urbano, usando essa ideia de paradigma, não rigorosamente, né? Mas pensar como que a gente pode caminhar para outra perspectiva de urbanização na Amazônia. A gente conhece aí, na verdade, em linhas gerais, qual que é o quadro que a pandemia explicitou. Ele já estava aí, mas ele se tornou explícito, de fato, com a situação da pandemia, né? O que acontece aí nos últimos tempos? Um crescimento enorme das ameaças à estabilidade, de maneira geral, na região amazônica, estabilidade social, ambiental, os reflexos disso numa escala muito maior que a das mudanças climáticas. Ao mesmo tempo, uma série de investidas, né, do extrativismo primário exportador, que vão se tornando mais cruéis, mais complicadas, e, por causa do quadro político, movimentos de flexibilização aí, né, que vão tornando pior a situação em termos dos marcos ambientais vigentes e das possibilidades de proteção às populações tradicionais. Além disso, ao mesmo tempo, outra face do mesmo processo é isso: crescimento do desmatamento, ampliação da visibilidade, pelo menos, da violência, do adoecimento, da perda de lideranças por assassinato, e, no caso da vida urbana, a intensificação aí do que a gente poderia chamar de uma crise sanitária que torna o problema da pandemia ainda mais cruel, né? Bem, então, se a gente voltar lá no nosso título, a gente tem o quê, então? A urbanização serve, afinal, como o quê? Como uma espécie de banalização da tragédia? Ou, numa perspectiva urbana, é possível criar alternativas de coexistência entre a Amazônia e a sociedade, mas num quadro de uma Amazônia antropizada, ou seja, com a presença de sociedades humanas. E se isso for possível, a hipótese é que, a bem da verdade, nós temos que procurar as possibilidades colocadas pelo urbano como mediação entre aquilo que é mais singular na região amazônica, que é a diversidade da natureza, e essa diversidade como força produtiva. Não vou me demorar na explicação dessas coisas, mas eu acho que são termos um pouco conhecidos, e o que nós poderíamos chamar de ciclo de reprodução social. A sociedade se reproduz e, ao mesmo tempo, de alguma maneira, acontece a persistência da reprodução natural da biodiversidade. Então, vejamos o que a gente poderia dizer a respeito disso a partir do que eu estou chamando aí de uma espécie de história exemplar.
No século XVII, vou falar disso adiante, um pouquinho, a Amazônia tinha sido disputada intensamente por, digamos assim, uma perspectiva religiosa e uma civil de colonização. Em meados do século XVIII, quando Pombal assume a condição de primeiro-ministro de Portugal, Inglaterra é ato falho, né? Mas quando ele assume a condição de primeiro-ministro português, ele faz uma coisa que não é trivial. Ele envia para a Amazônia o irmão. E esse cara fica aqui durante mais ou menos 8 anos como governador desse pedaço do que hoje nós chamamos de Brasil, mas naquele momento, a bem da verdade, não era exatamente Brasil. Era uma espécie de outra colônia portuguesa, que era chamado de Estado do Grão-Pará e Maranhão. Esse cara, nosso amigo Mendonça de Furtado, nesses 8 anos que permaneceu aqui, ele escreveu milhares de páginas de relatórios e correspondências com seu irmão. Nessas milhares de páginas, algumas coisas chamam a atenção. Isso eu não vou muito citar fontes, mas nós podemos, obviamente, dar fontes para todas essas coisas aqui, mas se eu fizesse isso, o tempo ia ficar escasso. Acredita em mim que é possível dar referências, assim, tem nada inventado aqui. Né? Ele relatava ao seu irmão, o primeiro-ministro de Portugal, que, de fato, o Grão-Pará era uma colônia rica e promissora, mas tinha uma série de problemas, né, que ele dizia que era uma colônia rica e promissora e que ela fora erguida com uma combinação esotérica, exótica, né, de trabalho indígena, e esse trabalho indígena pressupõe conhecimento nativo sobre o lugar, e extrativismo, ou seja, uma espécie de atividade na qual prevalecia não exatamente o cultivo direto nos termos que os portugueses estavam acostumados, mas quase nos termos que eles percebiam, uma coleta de artigos provenientes da biodiversidade, né, que eram enviados a Portugal, e isso gerava riqueza para a colônia. Porém, os artífices desse arranjo produtivo que vigorou com muitos conflitos, mas de alguma maneira, por um século, entre meados do século XVII e meados do XVIII, ao momento que ele chega aqui, os artistas dessa construção, naquilo que ela tinha êxito como composição entre conhecimento nativo e biodiversidade, tinham sido os jesuítas. E esses jesuítas, em algum momento, conseguiram consolidar isso através dos aldeamentos religiosos em que se abrigavam, pelo menos parcialmente, essa população egressa das nações, né, dos povos indígenas que, de alguma maneira, fugiam para esses aldeamentos para se proteger da ferocidade do modelo alternativo a esse, que era um modelo baseado na exploração do trabalho em moldes de escravismo, né? E então o nosso Mendonça de Furtado diz o seguinte: esse arranjo aqui ele tinha algumas vantagens, mas ele não podia ser assumido. Por quê? Porque ele se baseava numa espécie de premissa equivocada que seria possível produzir a partir do trabalho dos nativos, como nativos, usando o seu conhecimento e não exatamente sendo explorados como escravos, estrito sensu, e de que isso era fundamentalmente baseado na exploração da riqueza da diversidade tropical. Essa é uma coisa para nós retermos por enquanto. Trabalho nativo e riqueza extraída, não exatamente nos modos que ele percebia, cultivada, mas extraída da biodiversidade do trópico úmido, né? Diria o Danilo. E aí, ele dizia o seguinte: a verdadeira base sólida para a riqueza do reino a ser implantada nessas regiões seria a conversão disso para uma
base em agricultura de larga escala baseada em trabalho escravo. Por quê? Porque o trabalho indígena não poderia ser admitido como tal, ele tinha que ser transformado à base da coerção na produção daquilo que, de fato, era uma forma de enriquecimento seguro para o reino. As mercadorias bem estabelecidas. O açúcar, o tabaco e outros artigos já conhecidos no reino e de circulação internacional mais bem estabelecida. Então, o que era necessário? Era necessário expulsar os jesuítas. Esse povo tinha implantado um modelo de acesso e de formação dessa espécie de riqueza que não era confiável, e eles não eram confiáveis como uma espécie de modelo de colonização alternativa. Porém, era preciso, e essa é uma coisa também que nos interessa, reter os aldeamentos. Os aldeamentos eram algo que era preciso reter e modificar, transformando esses aldeamentos em vilas controladas pelas autoridades portuguesas. Então, notem, destacando, para não voltar muito atrás nisso. O cara diz, esse modelo não está certo. Ele está baseado em duas coisas que nós não devemos confiar. Trabalho baseado em conhecimento em biodiversidade do trópico e natureza como força produtiva. Eu estou traduzindo nos meus termos, obviamente, né? Mas estou falando isso para assinalar o que nós queremos reter da conversa. Bem, não se trata de explorar essa história exemplar para dizer que tinha uma oposição completa entre o modelo eclesiástico e o civil. Ambos compartilhavam o conteúdo degradante do projeto colonial. Então, nós estamos querendo, no entanto, reconhecer e compreender quais são as diferenças entre eles e quais as implicações dessa diferença. Que isso nos importa do ponto de vista de discutir qual é o papel do urbano diante das possibilidades de transformação social e econômica endógena na Amazônia. Obviamente, por causa desses dois aspectos que eu repeti já 50 vezes a respeito da biodiversidade e do conhecimento sobre essa biodiversidade detida pelos povos nativos. Então, a questão-chave, né, seria assinalar que o projeto jesuítico ele teve uma capacidade singular de assumir a validade das práticas e do conhecimento desses grupos nativos para produzir uma espécie de manejo sofisticado da natureza como força produtiva e articular ambos numa vida peculiar e numa vida urbana peculiar e num sistema urbano peculiar. Por que eu estou chamando de sistema urbano? Daqui a pouco eu vou pôr um gráficozinho, vocês vão ver. Porque no século XVII eram aproximadamente 60 assentamentos, controlados ou pelos jesuítas ou por outras ordens religiosas, mas com grande protagonismo dos jesuítas. E perceber, então, que o projeto, isso que eu estou chamando, para simplificar, de projeto jesuítico, ele tenha sido realizado inteiramente ou não, em perspectiva histórica, ele criava uma espécie de articulação específica entre natureza e sociedade por um tipo de urbanidade que é preciso conhecer melhor. Nós não temos que idealizar esse modelo, nós temos, me parece, que conhecê-lo, né, nas suas especificidades, para que a gente possa captar aquilo que os próprios jesuítas retiveram e reorientaram das formas de urbanidade pré-existente, que eram urbanidades indígenas. Infelizmente, nós não temos tempo de falar nisso. Era uma dessas coisas, Miguel, que eu estava falando. Porque se nós formos falar de cidade jesuíta, nós vamos falar o tempo inteiro. Mas eu quero apenas mostrar aqui algumas peças de cerâmica realmente impressionantes. Isso aqui é da região do Rio Trombetas, isso aqui da região
do Marajó e aqui mais por perto de Belém e do Amapá. Isso é de Santarém e Tapajós, e isso também é uma cerâmica do chamado grupo Tapajós ou Santarém. Estou mostrando essas coisas para dizer o quê? Não é muito razoável assumir que povos que controlem a capacidade tecnológica, estética e de se apropriar da natureza, capaz de fazer isso aqui, que esses povos sejam tomados exatamente como primitivos. Não vamos voltar a isso, infelizmente. Se vocês quiserem, a gente pode falar algo específico a respeito, mas hoje já se tem evidências bastantes para dizer que existiram civilizações na Amazônia pré-colombiana e não exatamente aquilo que eu quero chamar de tribos, pequenos grupos nômades de baixíssima capacidade tecnológica, política e econômica. Não é essa a realidade. E é com base no que existiu antes que os grupos jesuíticos conseguiram estabelecer as suas formas de urbanidade. Por quê? Porque se apropriavam exatamente de alguns aspectos de permanência, de duração, de repetição, de articulação, de simultaneidade, de ampliação e de enriquecimento com a diversidade social e natural que estava presente na Amazônia. Nós também poderíamos ficar aqui 2 horas nesse slide, mas eu estou apenas sugerindo a vocês que nós precisamos compreender a vida urbana em termos de coisas parecidas com essas aqui. Isso aqui é um mapinha que nos coloca a extensão, né, e a distribuição por partes muito diversas disso que nós chamamos de Amazônia, mas que é uma coisa em si mesmo muito diversificada. Recursos diversos, ambientes diversos, experiências históricas diversas. E aí eu diria, para a gente mudar aqui de página e entrar na reta final, porque o meu tempo vai acabar antes do que aquilo que eu queria falar, que essa espécie de arranjo institucional, espacial, urbano, que foi lançado lá no século XVII e apropriado na época do chamado Diretório, que durou mais ou menos 50 anos, a segunda metade do século XVIII, lançou raízes institucionais e espaciais muito sólidas na Amazônia. Sólidas o suficiente para ser responsável por tudo aquilo que aconteceu em termos políticos e econômicos ao longo de todo o século XIX, incluindo a economia da borracha. Sem as raízes urbanas, institucionais, de conhecimento, de população, disso que eu estou chamando de arranjo jesuítico pombalino, o século XIX na Amazônia não é compreensível, incluindo a borracha, o seu êxito, né? E isso vai durar até os anos 60, quando os militares vão dar uma espécie de golpe de morte nesse arranjo, mas sem matá-lo efetivamente, mas dilapidando muito aquilo que ele mantinha como possibilidade de relação com as forças produtivas na Amazônia, né? Sem a destruição da Amazônia, que é aquilo que vai ser peculiar do que vem dos anos 60 para cá. Formas de apropriação econômica nas quais prevalecem modelos de apropriação e uso de recursos naturais que ameaçam constantemente a permanência do bioma. Notem, eu não estou falando que o arranjo jesuítico pombalino, que durou até os anos 60, era legal, bonito e inclusivo. Eu estou dizendo uma outra coisa, que ele era forte e que ele tinha uma capacidade de se relacionar com o bioma que nós não compreendemos ainda completamente. E aí, a última coisa que eu vou falar aceleradamente, para variar, é que é isso que eu estou chamando de capacidade de mediação urbana. É uma espécie de capacidade que as áreas urbanas e a vida urbana têm de articular de maneira singular natureza e sociedade. Não vai dar tempo de entrar nisso. Terceira coisa que levaria a uma conversa inteira. Nós temos olhado para a relação entre natureza e sociedade por uma lente industrial.
Por quê? Porque a experiência industrial é muito forte. Eu estou propondo a vocês que nós podemos olhar para essa relação entre natureza e sociedade sem desconsiderar completamente o que é a indústria e o seu papel por uma outra lente, uma lente que eu estou chamando de urbana. Essa lente, vou pular um monte de coisa aqui, pode ser compreendida se nós compreendermos a ideia de mediação. A mediação ela tem um monte de manifestações. Os conceitos que nós cunhamos são mediações. As ferramentas que nós produzimos e a tecnologia são formas de mediação. Nesses dois exemplos, a gente já percebe que a mediação não é neutra. Ela intervém, mas ela modifica. Ela acelera, ela desacelera, ela intensifica, ela transforma, né? E quando ela se localiza, notem que coisa curiosa, as localizações, as estruturas e as instituições localizadas vão se amalgamando numa espécie de mediação formada de mediações. É isso que eu estou chamando de mediação urbana. O centro urbano é uma forma de mediação complexa. E aí a coisa fica bonita, porque eu estou propondo que nós olhemos para a mediação entre uma coisa complexa, que é a biodiversidade, e outra, que são os ciclos de reprodução social, né? Através de uma lente urbana, né? Bem, aquilo que nós chamamos de desenvolvimento, em parte, pode ser compreendido como processos de ampliar e diversificar o universo material e social. É isso que, até certo ponto, nós chamamos de desenvolvimento, né? Mas, se nós olharmos para isso a partir de uma perspectiva de relação sociedade-natureza, nós poderíamos olhar para três coisas para terminar. Nós poderíamos dizer que a vida urbana e as estruturas urbanas, os centros urbanos, podem ser pensados, planejados, compreendidos como formas de articulação entre ciclos naturais e ciclos de reprodução social. Já falei isso um monte de vezes. Mas nós também poderíamos, e pensem no exemplo dos arranjos jesuíticos pombalinos, que a inserção recorrente de elementos da biodiversidade para a satisfação das necessidades cotidianas do meio urbano podem ser uma outra manifestação disso muito forte. E isso como lugar onde se cria e se expande aquilo que nós sabemos, ou seja, o nosso conhecimento, aquilo que nós aprendemos através da nossa capacidade de estudar, de construir instituições, e, a partir daí, articular e expandir continuamente a vida material, com base na diversidade. É diversidade criada a partir de diversidade. Essa é a conversa que talvez seja importante de reter aqui. Diversidade criada a partir de diversidade. Diversidade social e material, o que inclui ciência, tecnologia, cidades, produção do espaço, a partir de diversidade natural, com todas as suas implicações, né? A partir disso, nós poderemos contornar dilemas que a gente tem se defrontado, né? Um desses dilemas é a nossa baixa capacidade de compreender o que são essas coisas. Cidade, urbanização, urbano, outra coisa que comeria toda uma conversa. E nós também nos libertaríamos de uma espécie de miragens. Essa miragem industrial que eu me referi, ou uma outra miragem também complicada, que é a conservação sem uso. Vamos conservar. Isso é um beco sem saída, né? E uma terceira espécie de miragem é essa que nós separamos o urbano e o rural. Notem que separar o urbano e o rural é uma perspectiva muito derivada de uma visão industrial da coisa e que nos faz separar as possibilidades de convivência com enriquecimento. Essa é uma questão importante. Se é diversidade a partir de diversidade, nós temos que olhar para isso como enriquecimento mútuo. Enriquecimento da vida social e possibilidades, inclusive, de enriquecimentos que acontecem no mundo natural, né? Bem, era isso. Os meus 24 minutos aí, mas a gente pode
tentar esclarecer, naquilo que for possível, um monte de coisas que estão dentro dessa conversa. Eu agradeço vocês pela paciência e espero que a gente possa conversar a respeito. Boa. Ale, muito obrigado. Vou fazer aquele negocinho de novo aqui, as palmas para você. O Bruno já botou a palminha reaction, que eu gosto também. Claro que é muita coisa, mas eu acho que aqui no debate vai dar para a gente. Mas você não precisava também pular algumas coisas, não. Pode ir mais devagar. Se quiser voltar aos slides para falar alguma coisa depois. Mas eu acho que deu para ficar claro o recado, e eu acho que com as conversas, pelo menos eu tenho uma pergunta para fazer, eu acho que um monte de gente tem, você vai tendo a oportunidade de esclarecer ou desenrolar, né, o fio de alguns conceitos aí. Vamos lá, tá aberto. Ana conseguiu entrar, saiu do celular. Vamos lá, vamos fazer a mesma dinâmica. Quem quiser perguntar, vai levantando a mão. Isabel vai me ajudar aqui, Sasha, no chat. E aí a gente vai botando. Ana levantou a mão. Então, Ana levantou a mão primeiro, fala primeiro. Boa tarde, Ana. Boa tarde, gente. Eu queria dizer que é uma satisfação vê-los todos aí nessas janelinhas. E queria dar a oportunidade para o Arley falar como é que ele enxerga que isso alcança a urbanização contemporânea, dá a ele a oportunidade de desenvolver um pouco as relações que ele enxerga, né, desse passado com os processos que a gente tem em curso hoje. Tá? Tá claro, Arlen? Então... Vai logo falando? Vai falando enquanto o pessoal vai entrando na fila para perguntar. Eu estou na fila aí. Bota eu aí, Isabel. Bem, então, a primeira coisa que eu queria falar eu não fiz essa distinção. Não fiz essa distinção porque ela tomaria muito do nosso tempo, porque eu acredito que a maioria tem contato com ela, e porque eu também gostaria, e essa é a razão mais importante, que nós, mesmo considerando que a realidade urbana transforma radicalmente o que foi a cidade como uma realidade histórica específica, não é exatamente uma questão de anular a experiência específica da cidade. Então, vamos lá. Por partes. Um dos nossos autores de referência é o Henri Lefebvre. Não vamos discorrer sobre isso, mas a maioria de vocês, se não todos, conhece a proposição do Lefebvre, que lá numa série de livros que ele escreveu dos anos 60 em diante, Direito da Cidade, Revolução Urbana, Sobrevivência do Capitalismo, a Produção do Espaço, pelo menos esses 4, e Espaço Política. Nesses 4 ou 5 livros, que faz o nosso autor? Ele diz, olha, a industrialização modificou radicalmente a realidade da cidade. As cidades, em parte, desaparecem. Não existe mais cidade. Essa, então, é uma afirmação. Mas essa afirmação é dialética, no seguinte sentido. As cidades desaparecem sem desaparecer. Então, se nós olhamos, vamos fazer o seguinte exercício visual. Nós vamos nos transportar lá para o momento em que a urbanização começa e nós conseguimos olhar para frente e para trás, igual um Deus, para todas as partes. Se nós olharmos para frente, historicamente, o que nós vamos ver é uma espécie de o mais frequente é uma espécie de dilapidação da experiência da cidade. A cidade se empobrece como experiência social e ela se desagrega e, ao mesmo tempo, se expande. Ela implode e explode. E um dos resultados disso, importante para nós, é a perda de capacidade de articulação entre sociedade e natureza. Então, a cidade, a urbanização como processo de expansão do que antes foi peculiar à cidade, cria um processo destrutivo e desorganizador das relações entre sociedade e natureza, entre muitas outras coisas que nós não vamos abordar aqui. Mas, se nós olharmos para trás, lá em cima
do momento da urbanização, da industrialização, vamos olhar para trás historicamente. O que nós vamos ver é uma imensa experiência de relação entre sociedade e natureza muito diversa, em que as muitas sociedades enriqueceram a sua relação com a natureza através disso que eu estou chamando aqui, se vocês acreditarem em mim, de mediação entre sociedade e natureza colocado pela cidade. Por que eu falei 3 minutos dessa baboseira? Para dizer o seguinte: ao mesmo tempo que a urbanização contemporânea dilui a experiência passada, ela nos coloca a possibilidade de recuperar isso de muitas maneiras. Se nós conseguirmos compreender essas relações naquilo que ela existiu, mas não exatamente para recuperar o passado, nada de saudosismo, mas para reconstituir aquilo que nós podemos aprender de muitas experiências diversas. No caso da Amazônia, as ricas experiências pré-colombianas, né, que levaram os povos pré-colombianos a cultivar a floresta, por exemplo. A Amazônia era, em grande parte, uma floresta antropizada. Onde que se aprendia sobre isso? Nos assentamentos indígenas. Por que é que os assentamentos jesuítas se tornaram tão poderosos em termos de geração de riqueza? Porque eles incorporaram isso através do conhecimento dos povos indígenas com os quais eles conseguiam minimamente se comunicar. O único grande projeto de desenvolvimento da história da Amazônia em que se conheceu as línguas indígenas como pressuposto foi a experiência jesuítica. Nenhuma outra experiência de grande projeto de desenvolvimento foi baseada nisso. Essa foi. E a profundidade que ela alcançou é muito derivada disso. Então, Ana, eu acho que nós, ao mesmo tempo que não podemos recorrer a isso, ignorando que a realidade urbana nova é completamente distinta e, em grande parte, destrutiva na relação com a natureza, nós podemos nos indagar como reproduzir essa experiência, retirando daquilo que foi e que é a experiência mestiça e indígena, lições que se podem reconstituir em novas bases. De que maneira prática? Aí nós teríamos que ir para cada caso. A construção civil, claro, sem dúvida. O ordenamento territorial, não resta dúvida nenhuma. Tanto do ponto de vista regional, quanto do ponto de vista intra-urbano. Em 1 minuto, um exemplo concreto para nós termos algo a discutir mais concretamente, menos amplo. Vocês sabem que uma das economias que mais cresce na Amazônia, nos últimos 10 ou 15 anos, é o açaí. Uma coisa curiosa é que o açaí começou a ser exportado muito depois de se tornar uma economia localmente grande. E ela é grande e localmente importante. No início dos anos 80, as famílias belenenses tomavam 2 litros de açaí para 1 de leite. Isso não é pouca coisa, levando em conta que existia uma estrutura de distribuição de leite industrial e empresarial e existia uma produção e uma comercialização de açaí em termos absolutamente populares e ribeirinhos. A partir dos anos 2000, essa economia tomou um vulto gigantesco, exportando açaí congelado. Acontece uma coisa curiosa. É muito diferente comer açaí congelado e comer açaí nos termos que se come aqui. Mas não tem jeito de expandir esse consumo sem expandir a produção espacialmente. Muito embora nós tenhamos várzea em várias partes da região aqui da Amazônia, as várzeas não são... Elas têm uma concorrência entre urbanização e cultivo de açaí. Se nós concebêssemos e praticássemos outro modelo de urbanização, no qual as várzeas permanecessem como parte da estrutura urbana, isso não tem nada de impossível, nós expandiríamos não apenas a produção, mas o modelo de consumo belenense.
que é uma coisa absolutamente singular, promissora e sofisticada. Então, essa apenas, sem grandes detalhes, essa é uma possibilidade, né, do que a gente poderia dizer. Bom, acho que ninguém se manifestou ainda, então vou aproveitar e vou fazer minha pergunta. O Arley chegou no final, mais ou menos por onde eu vou começar. Queria começar a dar como a Ana iniciou esse chão, né, para essa história da mediação. Mas eu queria perguntar ao Arley o seguinte: tem outra literatura que a gente tem conversado e ao longo do tempo tem trocado, mas eu tenho voltado ela e repensado algumas coisas, que é a Jane Jacobs com essa história do trabalho novo, né? Trabalho novo, trabalho velho, trabalho novo, e o trabalho novo tem como locus a cidade por uma série de razões. Mas cada vez mais, embora a ideia ela me parece muito forte, interessante, consistente, mas ela está inserida numa ideia de urbanização, numa ideia de urbano e cidade que não me parece adequada aos termos que você está colocando como necessidade. Ela parece mais vinculada a uma ideia embora isso não esteja claro, mas há uma ideia mais desse urbano industrial, de alguma maneira, quando ela situa esse trabalho novo, que não é um trabalho que rompe, mas é um trabalho que agrega a um processo existente. Então, nesse caminhar, e a época que ela escreveu essas ideias, em última instância, eu estaria, mesmo reforçando essa lógica, eu estaria caminhando para o paradigma central, que é o urbano industrial. Então, onde é que você... Ao mesmo tempo, a ideia é boa e consistente. Quer dizer, é na cidade que eu encontro a capacidade para gestar e gerar esse trabalho novo. Então, onde é que está na cidade hoje os arranjos jesuíticos pombalinos? Os arranjos jesuíticos, na verdade, onde estão hoje as sementes dos arranjos produtivos, né, que seriam esses aldeamentos, mas não só como metáfora, né? Onde estão esses aldeamentos nas cidades amazônicas hoje, que essa seria o embrião desse trabalho novo, cujo a trajetória vai desembolar, vai acabar caindo, não no urbano industrial, mas nesse urbano mediador, em que você tem sociedade e natureza numa perspectiva moderna e eficiente e portadora de futuro. Então, essa é a minha pergunta. Onde eu vejo isso? Você entendeu? Eu também não sei se eu entendi, mas é porque eu estou pensando aí nessas coisas e aqui é o lugar para a gente pensar isso. Mas o argumento parte das questões que a gente discute da Jane Jacobs e aonde ela vai dar. Vocês estão me forçando a explicitar as minhas referências e aí isso come tempo e cansa as pessoas. Contar só o final é que é bom, porque as pessoas não se cansam. Bem, a Jane Jacobs, como o Miguel falou, é uma referência fundamental aqui. Um livro que todo mundo ganharia em ler, chamado A Economia das Cidades, que você pode achar um PDF em inglês aí, com facilidade em inglês, ele não está traduzido em português, isso é muito curioso, né? A Jane Jacobs propõe isso, né? A cidade deve ser compreendida como o órgão fundamental da vida econômica. Em contraposição a quem? Ela não explicita isso, mas nós podemos, pelo menos, trabalhar com a ideia de que ela está nos convidando a não olhar para a criação econômica como algo que sai de dentro das empresas, mas uma coisa que brota na vida social, particularmente nas cidades. E ela dá o nome de trabalho novo àquilo que a tradição neo-schumpeteriana, que o Danilo falou alguns dias atrás, chama de inovação, a maioria do tempo. Então, ela está dizendo que a vida cotidiana, as necessidades cotidianas suscitam necessidades e respostas.
E, às vezes, essa vida cotidiana suscita isso através de desajustes entre o universo técnico que eu já possuo e novas necessidades que aparecem. Algo que passa meio batido no livro dela é que o argumento dela todo começa através da relação com a natureza. A vida urbana teria nascido, em parte, por uma espécie de longo, complicado e fascinante movimento de criação de densidade das relações entre sociedade e natureza. Isso que eu chamei um pouco de socialização da natureza, como nome da minha tese, né? Era isso que eu estava tentando dar nome. A criação recorrente de conhecimento, técnica, objetos, usos e valores econômicos, por extensão dos significados sociais por sobre, por dentro da natureza, a tal diversidade criada a partir da diversidade. O Miguel tem razão. A Jane Jacobs, na maioria do tempo, ela está argumentando a partir da experiência dela, né, das cidades do norte e da experiência urbana industrial. Mas, Miguel, ela não faz isso o tempo inteiro. Ela começa com um argumento lá em Constantinopla. Tá? Então, nem ela faz isso apenas numa perspectiva industrial. Ela fala que Veneza cresce agindo como Constantinopla quando não era Constantinopla. E a partir Arley, deixa nós podemos trazer isso para essas tais cidades de 10 mil anos atrás. As cidades pré-colombianas também têm essa mesma característica. Do trabalho novo vir para dentro da cidade e ser ele que tem a relação com a natureza. Então, estamos dentro. É um pouco isso que é o métier aqui, né? Bem, aí, Miguel, vamos nomear um pouco o que eu vejo, 2 exemplos. Um primeiro, trazido lá da experiência indígena e pré-colombiana, que é muito rica e que nós, por muitos motivos infelizes, temos ignorado persistentemente. Nós já ouvimos 1000 vezes que o solo da Amazônia é pobre. Mas isso é uma espécie de coisa um pouco perturbadora, porque, ao mesmo tempo, a Amazônia é um lugar onde a natureza alcança um nível de diversidade que é o topo, né, por causa das condições de luminosidade, de umidade, né, do trópico, e que vai transformar o trópico naquilo que um cara chamou de o pico da diversidade da vida. Chamado Eduardo Wilson. Uma fórmula bonita, eu acho. Bem, o que esses povos pré-colombianos faziam que merece menção aqui como uma espécie de trabalho novo? A natureza degrada a matéria orgânica aceleradamente no trópico, gerando ciclos de carbono extremamente rápidos e modificam a composição do solo aceleradamente. O que esses povos aparentemente perceberam lá pré-colombianamente? Que era possível manejar isso. Há quem diga que não era completamente consciente, há quem diga que era. Isso é uma discussão meio bizantina, porque teve um cara muito conhecido que falou que os homens fazem a história em condições que eles não conhecem nem produzem completamente. Né? Então, isso importa pouco. O fato é, essas sociedades produziam solo fértil antropogenicamente. É a chamada terra preta. A terra preta é uma espécie de produção de solo fértil como resultado da ocupação humana. Ora, isso caiu no esquecimento de uma maneira desconcertante até ser recuperado pela pesquisa científica. Mas os grupos aí chamados de tradicionais sabem disso e praticam isso com uma escala razoavelmente grande. Esse é um trabalho velho que poderia ser recuperado de uma maneira intensa e rica nas cidades, inclusive nas cidades grandes. Nós produzimos lixo orgânico, horrores de toneladas por dia. Nós não fazemos nada interessante com isso.
Isso seria uma recuperação de trabalho velho como trabalho novo, óbvia, né? Lixo orgânico, merda doméstica, aquilo que aquele sujeito chamado Swingerdahl chama de metabolismo urbano natureza. Acho que é esse mesmo termo. Esse é um exemplo. Um segundo exemplo, bem próximo a isso. O trabalho novo é uma maneira de dar respostas a problemas práticos. Institucionalmente, tecnologicamente, ou seja, inovação tecnológica, inovação institucional, inovação de mercado, inovação de processo. Trabalho novo. Ela vai explorar tudo isso. Eu dei um exemplo de ordenamento do território lá atrás que pode ser usado nisso para tal do aproveitamento econômico de várzeas. Várzeas naturais ou, digamos, até várzeas produzidas, né? Baixadas. Produzidas intencionalmente. Áreas alagadas onde se produz não exatamente gente fragilizada, mas áreas cultiváveis com culturas como o açaí, que dão um grande retorno econômico. Um outro exemplo bastante prático. Em Belém, tem aí um bom percentual da população que não tem água encanada e não tem quase ninguém esgoto. Ora, mais uma vez, a água que cai quase todo dia do céu, 200 dias por ano, cai água limpa do céu. A construção civil de Belém parece não dar a mínima para isso. 200 dias por ano cai água limpa do céu. Milhares de famílias, centenas de milhares talvez, não têm água limpa para lavar a mão. Para o tratamento do esgoto, nós poderíamos usar uma coisa que já existe como trabalho velho até, chamada evapotranspiração, e implantar nas áreas urbanas estruturas autoconstruídas, outra manifestação de trabalho velho, autoconstrução, de tratamento de água suja de esgoto, inclusive merda, transformando isso em cultivo que captura gás carbônico, reduz, cria ilhas de calor favoravelmente nas cidades, eventualmente se pode consumir direta ou indiretamente aquilo que for cultivado nessas estruturas, que eu acho que vocês conseguem imaginar, né? Imagine uma rua que tem um canteiro central e o canteiro central inteiro é uma longa sequência de pias de evapotranspiração. Não há dificuldade nisso. Resumindo, Miguel, eu acho que o que nos falta é uma espécie de capacidade de reorientar coisas que nós já sabemos fazer, trabalho velho, como trabalho novo, mas tendo em vista uma perspectiva urbana, em vários sentidos. No sentido da Jane Jacobs, de não estar preso a uma visão empresarial, no sentido lefevriano, de não estar preso ao paradigma industrial, e num sentido urbano mais terra-terra, né? De desenho urbano, de ordenamento do território, de geração de oportunidades. Imaginem vocês, pergunta para o fulano, o que você faz? Eu tenho uma empresa de quê? Uma empresa de tratamento de esgoto. Como? Lá no meu bairro. Obviamente, isso demandaria uma criação institucional, uma inovação institucional, que é talvez as das mais difíceis. Por quê? Porque nós estamos presos a uma visão industrial e empresarial de tratamento de esgoto. Eu acho que vocês conseguem perceber. Obrigado, Ana. E que o novo marco do saneamento não ajuda em nada, né? Nesse sentido. Ao mesmo tempo, ele ajuda, porque ele não vai resolver nada. Então, vai continuar tudo igual, tem todo espaço para inovar. Vamos lá. Está aberta aí a janela do Arley para quem quer perguntar.
Oi? Tá sem som, Arlen. Agora vocês viram que eu chamei o negócio de sermão, porque eu vou virando um sujeito que está pregando, né? Um jesuíta. Ou para o meu pai rindo nessa hora de mim lá do lado de lá, a formação para ser pastor, né? É verdade. Vamos lá. Aí, tá aberto, tá aberto. Senão eu vou perguntar. Danilo, é isso? Não. Arlen, vou te fazer também a mesma coisa com a Ana Cláudia, dar a oportunidade de fazer uma conexão que seria interessante aqui, eu acho, para nossas discussões. Como é que tu conecta essas do padrão de urbanidade, vamos dizer assim, né, de urbanização natureza, né, mas também faz né, com a construção das trajetórias Danilo. Tecnológicas rural. Danilo. Oi. Ficou picado sua fala, deu para entender a pergunta. Tá ouvindo agora? Agora sim. Vou falar rápido, então acho que o Arlen vai entender. Eu ia pedir para tu dar uma mediação, falar um pouco sobre essa mediação da questão urbana com a questão das trajetórias tecnológicas, né? Que tu falasse um pouquinho sobre essa relação. A segunda parte, qualquer coisa, se eu não falar o que você está esperando, aí você manda por escrito aí na mensagem. Bem, como é que a gente conecta, então, trajetórias tecnológicas e urbanização? Bem, acho que a gente tinha que escolher um campo, né? Porque a gente sabe que trajetória tecnológica é uma coisa um pouco específica. Ela é uma manifestação tecnológica que é claro que, ao mesmo tempo, não, né? É um conjunto amplo de possibilidades. Mas elas se materializam como, digamos assim, respostas em campos específicos, né? Então, de maneira ampla, nós poderíamos dizer que toda a discussão de trajetória tecnológica pode ser situada em termos, por exemplo, das respostas tecnológicas que estariam envolvidas em um modelo de urbanização que tem esse diálogo com a natureza em termos amazônicos. Então, nós, de alguma maneira, se a gente continuar usando os mesmos exemplos, se vocês quiserem outros exemplos, faz só isso aí que tem, pode ter mais, mas eu vou continuar usando os mesmos para ter a vantagem de argumentar em termos um pouco já estabelecidos nessa conversa. Se nós usarmos a construção civil e os problemas de infraestrutura urbana, né? De alguma maneira, o formato que nós temos muito mal, muito parcialmente, tratado o problema da construção civil na Amazônia, está preso a um conjunto de trajetórias tecnológicas específicas, que tem um diálogo muito ruim com as condições ambientais que nós vivemos. Um exemplo bem prático aqui. Quase todo mundo usa ar-condicionado. Por quê? Tem uma insolação tremenda na região, né? Aí o que fazem os engenheiros, as firmas, as empresas de construção civil? Constroem como se estivessem em qualquer lugar, com os mesmos materiais, com a mesma configuração de exposição ao sol, de orientação leste-oeste, norte-sul, com o mesmo paradigma científico e com as mesmas respostas tecnológicas. Qual que é o resultado disso? Você constrói um monte de estruturas que são fantásticas para esquentar e depois gasta horrores de energia elétrica, portanto, de dinheiro para esfriar isso.
Em termos de desenho urbano, você submete os pobres a uma coisa ainda mais cruel. Constrói um monte de casa, uma colada na outra, de maneira que você elimina quase completamente as possibilidades de... como é que chama isso? Melhora do conforto térmico por circulação de ar entre os imóveis. Isso fica eliminado. E, finalmente, para nossa perplexidade quase total, você constrói cidades que sequer têm árvore nas ruas. Além disso, o que acontece? Qual que é a solução tecnológica padrão? Dá-lhe ar-condicionado. Quem tem dinheiro paga, quem não tem dinheiro se ferra. Ora, ocorre que quando nós fazemos isso, tem mais implicações. Nós nos filiamos a uma solução que já está pronta. Quando eu compro tecnologia, a tecnologia não é uma mercadoria como qualquer outra. Quando eu compro tecnologia, ou seja, soluções para problemas específicos, eu, de alguma maneira, abro mão de um pedaço daquilo que eu posso resolver por minha conta, pago caro pela essa tecnologia e me prendo a essa resposta. Porque eu construo, depois que eu construir, não tem jeito. O custo de destruir e construir de novo é alto. Então, notem, isso é uma manifestação bastante concreta de uma espécie de trajetória tecnológica geral, incorporada à produção do espaço em sentido amplo, tanto a construção civil como o ordenamento do território, como técnicas usadas, que está se expandindo na Amazônia. Aí você poderia me perguntar, então como é que faz? É óbvio que eu não tenho uma resposta pronta para isso. Por quê? Porque diz a Jane Jacobs, numa espécie de diálogo lá com aquilo que os neoschumpeterianos fazem, as buscas e seleções de respostas são específicas. Se eu me proponho a construir outra cidade, do desenho urbano, a busca de materiais, aos processos de localização dos prédios, ao diálogo com a natureza em termos de insolação, circulação de ar, tudo isso compõe uma fronteira de criação tecnológica no sentido que nós damos a isso. Gente que sabe lidar, técnica, tecnologia, percebe? O mesmo se aplicaria à conversa lá do esgoto. Imagine você que firmas e mais firmas vão aparecendo a partir de baixo, né? O que é mais fantástico, a partir da perspectiva popular, para a resolução dos problemas populares. Por que eu estou falando no popular? Porque as grandes empresas geralmente estão comprometidas com tecnologias pertencentes a pacotes e trajetórias tecnológicas consolidadas. A essas só se pode recorrer comprando. E quando eu compro, eu abro mão de inventar. Então, o reordenamento do nosso território, da nossa produção do espaço urbano, nos daria a oportunidade de criação tecnológica a partir de uma coisa que é amplamente necessária, desconhecida das grandes empresas, distante da experiência dos países centrais e razoavelmente sem grandes barreiras à entrada. Numa conversa um pouco de economista, mas barreira à entrada quer dizer o custo de começar um negócio é muito grande. Não, eu estou falando que tem negócios que podem ser começados com poucos recursos, pouco investimento e muito investimento institucional. Ordenamento territorial, decisões institucionais.
aproveitamento do conhecimento tecnológico produzido na universidade, direcionamento desse conhecimento e por aí vai. Não sei se respondi, eu tentei dar um exemplo, né, das possibilidades de compreender o urbano em termos de trajetória tecnológica. Meio mambembe, mas eu acho que é razoável. Beleza. Mas, de certa forma, então, quer dizer, esse urbano que você coloca, ou que você, enfim, você é a nossa voz para construí-lo como argumento no campo teórico também, como mediação, ele implica numa ruptura. Então, ele não é ele só pode existir como resultado de ruptura e não como resultado de incremento, né? Eu não posso construir essa proposta. A mudança incremental possível. A minha pergunta ou provocação? Eu não posso construir para Belém. Vamos pegar Belém, mas tem várias outras cidades, né, na Amazônia. Mas vamos pegar Belém. Eu não posso construir para Belém esse modelo de urbano como mediação se não for por uma ruptura institucional completa. Olha só, primeira coisa, o urbano é sempre uma mediação, na minha perspectiva. Só que a mediação que nós queremos é o resultado de mediação que nós queremos dar porque nós estamos querendo pelo menos duas coisas. Uma convivência passível de coexistência com a natureza, primeira coisa. Segunda coisa, uma resolução dos nossos problemas mais abrangentes, que são aqueles derivados da exclusão. O que é a não existência de água e esgoto para 300 mil pessoas em Belém? A exclusão. Nossa sociedade se acostumou e se estabilizou como uma sociedade estruturalmente excludente. Então, a maneira que hoje a nossa urbanização media a nossa relação sociedade-natureza, ela faz uma mediação. Só que ela é um pouco presa de uma visão industrial. E por isso, e radicalmente excludente. Essa é uma coisa. Segunda coisa, que é mais o que você perguntou. Mas eu queria responder a primeira para não parecer que o que eu estou falando, só quando aconteceu o que você está falando, é que vai ter mediação urbana. Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que nós precisamos olhar para a relação nossa sociedade-natureza numa perspectiva de que ela é mediada pela vida urbana, mas, às vezes, orientada numa visão industrial. Às vezes, não. Por quê? Porque a indústria é uma realidade muito grande, muito forte, muito poderosa. Ela organiza o nosso jeito de ver o mundo. Ela deriva uma perspectiva, né, que é difícil de contornar. Quando você fala assim, o cara é desenvolvimento, o cara fala indústria, né? E isso é verdade, mas não é ao mesmo tempo. Bem, então, voltando lá no que você perguntou, efetivamente, é possível alguma mudança que não seja por uma grande ruptura? Eu acho que é. Vamos pegar um exemplo aqui, né? Vamos supor aí que nós tenhamos condição de tomar decisões assim, que tem uma abrangência razoável, alguns quarteirões no Guamá. E nós tenhamos capacidade de negociar com as pessoas e assegurar para elas um nível de segurança, que elas confiem na nossa palavra, que a nossa palavra faz a seguinte proposta. Olha, você aqui que mora aqui no quadrilátero aqui entre a avenida tal e tal, que tem aqui um conjunto de, sei lá, 50 casas, 100 casas, que convive com um problema recorrente de inundação, etc. Nós vamos usar uma coisa que existe na Constituição brasileira, chamada reajuste de terra, que é um pedaço do Estatuto da Cidade. E qual que é a nossa proposta para vocês? Nós vamos fazer um processo aqui supondo que ele é possível do ponto de vista físico, né? Primeiro, o nosso objetivo é chegar numa espécie de reurbanização desse pedaço, desse conjunto de quadras,
né, de quarteirões, de ruas e casas, em que nós tenhamos como resultado a resolução do problema dos alagamentos constantes, a criação de estruturas de água e esgoto que também não sejam as atuais, as pessoas tenham esgoto e tenham água limpa, aproveitando a água de chuva e implantando tecnologias de tratamento locais. Vamos assumir que a evapotranspiração funciona. Além disso, nós queremos espaço público, arejamento e áreas comerciais. É um milagre, né? Não, não é. Por quê? Porque nós poderíamos, com um pouco de verticalização, criar imóveis para cima, residenciais, e imóveis comerciais embaixo. Colocando gente para cima, nós teríamos espaço aberto. Tendo espaço aberto, nós criaríamos uma espécie de centralidade com atratividade comercial, o que geraria renda da terra e atratividade comercial, inclusive para negócios maiores, pequenos supermercados, redes de farmácia, etc. E uma outra condição, isso seria feito, além de, usando essas alternativas tecnológicas, aproveitando intensamente a capacidade de trabalho local. 2 quarteirões, 3 quarteirões, o que nós precisaríamos? Dinheiro? Muito dinheiro? Não, não precisaríamos de muito dinheiro. Nós precisaríamos de muita organização, muita segurança jurídica e muita capacidade de planejar e agir. Nada disso é indisponível. Se essa experiência tivesse êxito, com suporte, os recursos de renda da terra gerados ali e a atratividade do próprio projeto criaria uma espécie de segurança jurídica antecipada. E criaria uma capacidade de manejo com o processo. É claro que eu estou fazendo uma coisa assim, muito otimista, mas ela é impossível? Não, de maneira alguma. Isso foi feito em Belo Horizonte, só que em alguns lugares autoritariamente, né? Com muito pouca preocupação com as questões ambientais e com nenhuma diversificação do uso. Mas foi feito. Fernando Pimentel, gente boníssima, fez o doidado. Nas vilas e favelas de Belo Horizonte. Então, nós temos experiência, capacidade, condição técnica, legislação para dar segurança jurídica, temos tudo. Mas as instituições estão engessadas num paradigma que é preso ao mercado, só o mercado resolve, coisa absolutamente ridícula. Por quê? Porque aquele lugar não foi construído pelo mercado. O Gamar não foi construído a partir de condições de mercado. Aquilo ali tem 1000 coisas e outras formas de integração econômica, milhares. Invenção tecnológica maluca ou não, boa, tentativa e erro, mas ali tem muito pouco mercado. E muita invenção, gambiarra, né, que é uma invenção em estados nascentes. Ou seja, tem 1000 oportunidades, mas a gente não olha para aquilo com carinho. Tem, Miguel? Eu acho que é possível argumentar nisso aí. Ok. Paula. Diga, Paulinha. Não é uma pergunta, é só acrescentar, e depois de estar tudo isso feito, acontece o que a Ana falava das baixadas, das macrodrenagens, né? Depois os pobres são expulsos outra vez. Esse é o problema. Porque vêm os ricos comprar, isso acontece recorrentemente, mesmo quando a mediação institucional, segurança jurídica, ela é muito precária. Para isso, nós precisaríamos de outro tipo de invenção institucional, que é qual? A redução do papel do mercado no ordenamento territorial. Absolutamente conhecida no mundo afora. Absolutamente conhecida. Tem-se isso aí a rodo no mundo inteiro. Né? Basta praticar. Exato. Inclusive, né, considerar, não só, tem zonas de interesse especial
sociais de interesse especial, né? Que seria, e é também a figura jurídica dos quilombolas, das reservas extrativistas, trazer para o urbano e trazer ser uma área de domínio comum, né? De gestão comum. Ninguém ter a propriedade individual, porque tendo a propriedade individual, qualquer um pode vender. Aí entramos no mercado de novo. A nossa Constituição, que eu digo que é esquizofrênica por causa disso. Por um lado, está sempre a falar da propriedade individual, protege e depois dá direitos sobre quem tem a propriedade individual e quem funciona e manda. Como é que isso juridicamente é sempre regulado? Porque são as elites que vão ter mais poder. Eu acho que aí está um ponto em que nós estamos de invenção institucional. Com certeza. E a Constituição admite as duas coisas. Exato. Então, nós precisamos de uma fronteira de invenção institucional. É uma fronteira de trabalho novo. E por isso o livro da Jane Jacobs é fascinante, porque ela não objetifica. Não é objeto apenas. A invenção institucional é uma invenção riquíssima. E nós inventamos, né? Muito. Belo Horizonte é fruto de uma invenção institucional, só que ela para a elite. Brasília, mesma coisa. Né? E por aí vai. Nós temos uma imensa experiência histórica de inovação institucional em termos de criação urbana. Nós precisamos levá-la a sério. E a isso nós precisamos fazê-la tanto do ponto de vista do Estado, quanto do ponto de vista da agência fora do Estado. O que eu estou falando? Nós precisamos de discutir com as pessoas que não vão virar nem revolucionários, nem gestores públicos, que existem modelos menos tacanhos de ação empresarial. E que isso é fantasticamente lucrativo. Esse é o nosso desafio. É possível outro tipo de ação empresarial, particularmente quando ela é fomentada a partir daquelas pessoas que não provêm das elites. E quem provém das elites tem uma espécie de continuidade com um paradigma de ação complicado, não vamos nem entrar nessa história. Mas, a partir de baixo, nós temos condição de discutir isso. Né? Existe já aquilo, eu e o Raul temos tentado discutir aquilo que nós temos chamado, fizemos até um projeto aí universal, mas não foi aceito, mandar um artigo para a Diamantina. Nós chamamos isso de incorporação imobiliária popular. Por quê? Porque é preciso compreender a ação de adensamento e diversificação de uso fora da ação empresarial e fora da ação estatal. Essa é uma questão fundamental para a gente discutir, inclusive como lugar de atuação profissional. Né? Acho que todos os outros que não são meus amigos aí, a Paula, o Danilo, está todo mundo achando que eu sou louco, viu, Miguel? Ninguém nem pergunta. Não, é só... Até a Isabel e a Silvana já foram fazer café e tal, né? Esse menino é doido. Não, estamos todos aqui. Estou aqui. Estou aqui também. É que é tanta coisa para a gente lidar que a gente não consegue nem saber por onde começa a perguntar, meu camaradinha. Eu acho que não é louco, não. De jeito nenhum de nós, né? Eu acho que nós somos incorrigíveis otimistas. Eu acho que é assim que está. Mas a Paula, ultimamente, é que tem sido a parte da ruptura, né? É porque eu não vou falar hoje, não vou falar. Eu tenho, de novo, uma boa solução para tudo isso, você já sabe. Fica lá no corte feito. Não, mas eu acho que esses são os parâmetros da discussão, né, Arley? Porque a gente tem discutido a agenda urbana para a Amazônia e aí a gente tem que tentar entender o que é esse urbano, mas dentro desse urbano qualificar e caracterizar. Para olhar esse urbano de hoje, contemporâneo, a gente olha para o passado. Aí, como é que a gente traz esse passado para agora? Como é que a gente... Enfim, eu acho que existe uma série grande de construções que, ao longo dos anos, em particular esse grupo, né, com mais extensões, tem feito, mas eu acho que tem um aspecto, e eu já disse isso alguns anos atrás, mais recentemente,
Mas tem um aspecto que eu acho que a gente nenhum de nós levou com mais. Eu acho que quase todas as pontas estão amarradas, mas a análise institucional a gente não deu conta dela. Quer dizer, dentro desse framework que a gente trabalha, que as soluções aparecem, que a questão institucional tomada de forma consistente, quer seja pelo lado dos economistas, quer seja dentro da ciência política, a gente não olhou principalmente essas duas vertentes. Eu acho que e cada vez, e a sua fala hoje, a do Danilo, a Ana também, antes, assim, todas elas, no final, essa inovação, esse trabalho novo da Jane Jacobs na inovação institucional, a gente não tem uma resposta para ele. Não tem uma resposta efetiva, consistente, do mesmo jeito que tem para as trajetórias, para a mediação urbana, para... Mas aí é o seguinte, assim, grande parte dessa conversa aqui, né, é uma conversa, digamos assim, institucionalista, né? Se vocês notarem, aí, obviamente, a gente teria que explicitar o que nós estamos chamando de institucionalismo. Eu e o Danilo demos, no semestre passado, aquele mundo distante, né, onde a gente encontrava com as pessoas em sala, deu uma disciplina aí, desenvolvimento, onde o grande parte da discussão era sobre economia institucional. Bem, dentro do debate institucional, tem várias vertentes, né? Uma delas, que eu tenho tentado compreender mais persistentemente, pode ser filiada ao Karl Polanyi. Polanyi não é exatamente um institucionalista na conversa do povo de hoje. O que é o institucionalismo que se fala atualmente? O mais conhecido é aquele chamado novo institucionalismo. A figura de proa é um sujeito chamado Douglas North, ganhou um prêmio Nobel, e outros. Wilkinson e outros casos, todos muito importantes. E mais antigo, assim, um grupo chamado às vezes, de antigo institucionalismo, que começou com o Veblen, tem um outro grupo lá, Mitchell, Commons. Esse grupo foi muito importante, nasceu nos Estados Unidos, e aí uma coisa curiosíssima. De onde vinha a preocupação desse povo? Eles diziam o seguinte, olha, essa economia que vocês estão querendo ensinar aqui nas nossas universidades dos Estados Unidos é uma economia que é derivada de uma experiência específica, a experiência inglesa. Isso não funciona desse jeito. Nem lá não funcionou, porque é uma síntese muito abstrata do que ocorreu lá. E aqui, particularmente, isso não funciona assim. Por muitos motivos que nós não temos como explorar aqui agora. Um dos resultados dessa reflexão foi o New Deal. New Deal, a gente costuma olhar para ele como uma coisa muito localizada, de enfrentamento da crise de 29, do ponto de vista econômico estrito, mas o New Deal foi um grande experimento social de reconstrução e de reorganização da economia norte-americana. Ela estava numa crise que ela não conseguia sair do lugar. Uma parte grande disso foi política urbana. A gente costuma falar em construção de obras públicas, né? Esse título abrangente e anódino, que não diz nada. O que é obra pública? É barragem? É estrada? Também. Mas o New Deal tinha rubricas impressionantemente detalhadas para coisas como reflorestamento, reurbanização, construção de áreas culturais, drenagem de pântanos e reconstituição de jardins. Tudo isso estava no horizonte daquilo que foi chamado de New Deal. E isso teve um papel fundamental na concepção do que veio a ser os projetos de planejamento urbano e regional, que voltaram para um nível abstrato muito distante da prática cotidiana e muito distante do espaço e das cidades.
Então, é possível voltar nessas coisas e explicitar o conteúdo institucional daquilo que nós chamamos de planejamento territorial e explicitar as preocupações de mudança institucional. O que são instituições? Não vai dar tempo de explicar, porque eu já falei demais, eu falo muito. Mas instituições pode ter uma expressão formal, legal, né? E pode ter uma expressão talvez muito mais poderosa, porque muito mais enraizada no cotidiano, que são as práticas que dão estabilidade ao mundo. Então, nós precisamos conhecer quais práticas dão a estabilidade aos modelos urbanos que nós praticamos. Os hegemônicos e os não hegemônicos. Como que acontece a prática da produção do espaço urbano nas periferias? Nós não sabemos. Os arquitetos, a Ana está aqui, não me deixa mentir sozinho, olham para isso de uma maneira muito distanciada. Os economistas não precisam nem dizer, arrumaram um nome ridículo, chamaram de economia informal. Os engenheiros mal conseguem se lembrar que até a minha mãe sabe fazer alvenaria. Dona Maria, vamos fazer uma laje aqui. Qual que é o traço da massa? Ela falou, antes de você fazer a massa, compra areia lavada. Não esquece, comprar areia comum vai dar errado, que a laje vai cair. Compra areia lavada, brita 1, ferro 3/4, vai te dar toda a vitória. Por quê? Porque existiu um grande experimento no Brasil de difusão de conhecimento sobre a alvenaria na construção civil popular. E o povo incorporou isso. Sem grandes dificuldades. A minha mãe sabe, meu pai sabia, eu sei por quê? Porque eu fiz autoconstrução. Durante 20 anos eu fui lá, primeiro o servente, depois o pedreiro, eu e meu irmão. E a minha mãe era servente também. Então, nós precisamos compreender isso mais profundamente, ter capacidade metodológica de conhecer isso de maneira organizada, porque nós temos uma grande dificuldade. Os nossos programas de pós-graduação não fornecem aos estudantes capacidade metodológica para conhecer o Brasil, com S e B minúsculo. É a minha impressão. De novo, vocês estão vendo que eu estou ouvindo, parece que eu estou pregando, mas não estou querendo inibir o debate. É só o meu jeito, eu estou falando isso toda hora para vocês. Não é para vocês acreditarem em mim. Você está falando baboseira, Ari. Por favor. Mas eu acho que é razoável essa perspectiva. Nos falta, né, para transformar em hipótese, nos falta condição metodológica, institucional e pessoal para fazer pesquisa de forma que fiquem explícitas, conhecidas as regularidades da produção do espaço de vida cotidiano da população mais pobre. Do ponto de vista técnico, do ponto de vista das práticas cotidianas que estabilizam isso, ou seja, das instituições informais, do ponto de vista da importância econômica, o que é que se movimenta economicamente nesse universo? Qual é o tamanho da economia popular da construção civil em Belém? Para falar de um lugar onde ela é esmagadora. Nós não sabemos. Não sabemos nem como saber. Isso é absolutamente desconcertante, né? Conhecer isso nos tornaria pesquisadores melhores e nos habilitaria a formar novas gerações, não apenas de pesquisadores, mas de, quem sabe, com muito otimismo, de empresários, de administradores públicos, não é? Estamos chegando aí ao nosso fim. De certa forma, né, Ale, essa é uma perspectiva que o Chiquito coloca quando ele faz as contas sociais do açaí, né, para poder tornar visível uma economia
que é invisibilizada e que define, né, metodologicamente, mas essas trajetórias tecnológicas urbanas, nesse urbano com mediação, que eu acho que era um pouco do que o Danilo colocou, eu acho que, obviamente, as trajetórias do Chiquito não contemplam isso, até porque são trajetórias camponesas, ele parte desse universo, né? Então, a gente também não conseguiu ainda fazer, eu acho, exatamente, no mesmo nível de consistência, essas trajetórias tecnológicas no espaço urbano de mediação, que também seria interessante. Enfim, é muita confusão, é muito conceito, é muita coisa. Eu vi Mariana, algumas meninas preocupadas, porque a gente, cada vez eu aprendo mais coisas, eu não sei, não ficar preocupado. Aí Ana escreveu aqui, não se preocupa não, que até hoje eu não sei, tem 10 anos que a gente conversa isso, e cada hora eu aprendo uma coisa nova. Então, assim, não há desespero nem nada, porque cada um vai se construindo, alguns estão mais construídos, mas tem que se construir de novo, se reconstruir, olhar. A questão é o interesse, né? É assim, se há um interesse e a cabeça está aberta para acumular outros conhecimentos, porque, no fim, todas as coisas ajudam a gente a pensar o nosso objeto específico, né? Vindo de onde vem e fazendo as mediações que a gente precisa fazer, utilizando o termo do Arley. A Naila quer fazer uma pergunta, é isso? Então, pode fazer, Naila. Não se preocupem se a pergunta faz sentido ou não, porque ela fará, em algum momento, ela fará sentido. Humildemente aqui, fazer uma pergunta. Eu queria saber, na opinião do Harley mesmo, né, no contexto da interação da sociedade e da natureza, quais elementos da parte da natureza ou da diversidade ambiental, cultural, outras atividades desenvolvidas no meio que deveriam ser considerados no planejamento urbano e como esses elementos, né, citados por ele poderiam ser incluídos? Bem, sim. Ela quer resolver parte da dissertação dela para a sua... Não, eu quero saber a opinião dele também. Bem, então, como é que a gente conecta planejamento urbano e natureza? É isso, Naila? Em parte, tipo, que elementos, né, da diversidade, tanto ambiental quanto cultural, pode ser mesmo no contexto amazônico, que poderiam ser considerados no planejamento urbano. Certo. Bem, obviamente, planejamento é um processo político, né? Então, vamos assumir que o político tem que ser resolvido e não pode se contornar. Mas, assim, se nós tiver... Depende do que seja o objeto do planejamento, né? Assim, vamos supor que esse exemplo que eu dei, de uma espécie de projeto de reurbanização, em termos práticos, ele criaria uma experiência de planejamento. Ele é uma experiência de planejamento. Nós temos áreas onde você tem muita gente morando, onde os problemas estruturais são muito severos, as oportunidades econômicas pequenas, e você não sabe como lidar com isso. O planejamento convencional faz o quê? Tábula rasa. Joga esse barro no chão, constrói um monte de prédio idêntico para reduzir a instabilidade institucional e usar o modelo que está pronto. Então, o que está embutido nessa proposição aí de reurbanização, na qual você tem preocupações ambientais claras? Nesse caso, quais que estão implícitas nesse meu exemplo? Você tem um lugar onde chove 200 dias por ano. Cai água limpa do céu 200 dias por ano. Você tem todos os motivos para desenvolver capacidade tecnológica e estrutural para aproveitar essa água. Para tudo que você pensar. Para tomar banho, para lavar roupa, para filtrar e beber. Né?
E é um recurso maravilhoso. Isso é relação com a natureza. Também está implícito aí que você vai enfrentar o problema dos alagamentos. Em Belém, toda vez que chove e é lua cheia, uma grande parte da cidade alaga. Por quê? Porque aqui está longe do mar, mas perto do mar ao mesmo tempo. A Amazônia é um lugar onde tem coisas incrivelmente interessantes. Recentemente eu descobri que até Santarém, que fica mais ou menos a 1.250 quilômetros do mar, tem influência das marés. Por quê? Porque é muito plano. Tem 60 metros de desnível entre a fronteira com a Colômbia e a Foz do Amazonas. 60 metros de desnível e 5.000 quilômetros de distância. Então, a água entra em Belém e as pessoas ficam numa situação muito ruim. Água suja. Por quê? Porque o tratamento de esgoto é muito precário. Percebe? Então, nós estamos lidando com a natureza, né? E, além disso, você poderia, né, criar espaço aberto, criar imóveis de uso múltiplo, que atrairiam um pequeno negócio informal lá para a pracinha pequena que você poderia criar, mas também atrairia um negócio formal. Uma farmácia que funciona 24 horas. Aí entra em cena o outro livro da Jane Jacobs, maravilhoso, leiam também. Morte e Vida das Grandes Cidades. Esse traduzido para o português. Bem fácil de achar o PDF aí online. E bem fácil de comprar também, tem muito na estante virtual usada. Então, Naila, assim, agora, se nós estivéssemos pensando em outras realidades, assim, um outro exemplo também acho que concreto. Expansão urbana de pequenos municípios. Qual que é o modelo que tem sido praticado no automático? Faz loteamento. O que é loteamento? Loteamento é uma coisa horrorosa. É rua e lote privado. Não tem espaço público. Não tem áreas onde se possa cultivar nada, porque a agricultura urbana se torna uma questão cada vez mais fundamental, particularmente quando a insegurança alimentar é um assunto da ordem do dia, né? Então, o cultivo, a agricultura urbana é uma questão fundamental e vai ser cada vez mais. Então, se você faz expansão urbana com outro paradigma de urbano, planejando essa expansão com outros critérios e com outras exigências, né? Exigências não apenas de quem teria a função de regular, mas exigência de quem vai usar aquilo, né? Notem que nem mesmo a classe média no Brasil tem um repertório urbano muito bom. Quando muito, as pessoas vão morar em condomínios, que é a coisa mais sem diversidade possível. Né? Se o cara tem que sair de casa para comprar uma vela, uma caixa de fósforo, que acabou a luz, tem que andar de carro 20 minutos. É um horror. Né? Então, a natureza, nesse caso, a reconstrução das relações entre o urbano e a natureza tem muitas faces. Desde da existência de relações entre a floresta e a cidade, até a agricultura urbana, até o manejo da água, até a existência de arborização. Tudo isso é a natureza dentro da cidade uma coisa que o Roberto chamou, sem desenvolver muito, de naturalização extensiva. Né? A presença sempre necessária e incontornável da natureza dentro das áreas urbanas, por toda parte.
Legal. Até lembrei aqui no final, até porque Milton Santos dizia qual a natureza, é da natureza da cidade as edificações, as construções do homem. Então, natureza na cidade também é essa área construída, né? Porque é da natureza da cidade. Enfim. Tem uma coisa, por fim, sem explicar, apenas para mencionar, que eu acho que nós precisamos cada vez mais levar a sério, Naila. Permacultura. Nós precisamos levar isso a sério. Muito. Isso não é repertório de gente translocada. Muito pelo contrário. Permacultura é uma coisa fundamental. Nós precisamos entender isso organizadamente, incorporar isso ao nosso repertório urbano, eu acho. Muito bem. Bom, agradecer bastante ao Arley por hoje, pelo papo, pelo sermão das montanhas. Não, mas não foi sermão, foi ótimo. Seu pai está feliz lá de cima e rindo de você depois disso aqui. Finalmente consegui, ele deu um sermão. Agora, cumpriu aí muito bem parte da nossa conversa, cumpriu tão bem que um monte de gente está nervosa, confusa, falou, tem muita coisa que eu preciso aprender, que eu não sei ainda. E isso é legal, essa angústia de parte desse conjunto de enjanelados aqui é bom e, na verdade, é o objetivo desse negócio. Deixar angustiado, a angústia é um jeito de provocar reações, sair dela, né? Para sair dela, a gente vai buscar ler, conversar, conhecer naquilo que despertou o interesse da gente. Semana que vem a gente encerra um ciclo, mais ou menos, um ciclo de urbanos com o Fred. Fred está na Holanda, o primeiro ano, está trabalhando na UVA, na Universidade de Amsterdã, está trabalhando num projeto cujo coordenador é um lefebvriano, né? É um suíço lefebvriano, né? Eu não sei se isso é possível ou é uma contradição em si, mas é um suíço lefebvriano e tem discutido o projeto que o Rodrigo também se envolveu e tal. Então, o Fred vai estar com a gente para falar um pouco desse projeto e logo depois a gente, eu acho que vai começar a ter depois do Rodrigo, outras sequências. E como o Alex citou a questão da periferia, ou a questão, vamos chamar de periferia, mas a questão dessas áreas, de entender a praxis nessas áreas, eu tenho conversado também com o Kazu Nakano. O Kazu é um amigo e parceiro antigo também, demógrafo, fez doutorado em demografia, mas mestrado no planejamento. E o Kazu está na Unifesp, da Zona Leste de São Paulo, no Instituto da Cidade, e tem uma agenda de pesquisa sobre a periferia, sobre as soluções da periferia e essa praxis da periferia que o Ale está falando. E aí eu acho que vale a pena convidá-lo, então, para ele fazer uma conversa com a gente sobre que tipologias, que coisas, que modos, que praxis que ele tem encontrado no trabalho dele, na pesquisa dele, na periferia, que tem pouca coisa, como o Ale disse, e eu acho que ele pode trazer isso para a gente um pouco. Então, de novo, foi muito legal, muito bacana, muito obrigado a todo mundo aqui de novo. Mais angústia, mais coisa que ninguém sabia, mais coisa que alguém já sabia e aprendeu de novo. O Ale ampliou essa apresentação e eu achei, ficou muito, muito legal essa parte inicial. O fim ele correu, mas a parte inicial que ele reformulou, eu aprendi de novo mais coisas. Então, encurta o caminho da gente também, né? A gente tem que olhar por isso. Cada um olhando uma parte, encurta o caminho da gente para descobrir coisas. Não elimina a nossa necessidade de voltar aos clássicos. Alguém disse isso aí, acho que foi Danilo na aula passada, no seminário passado, né? Tudo deriva dos clássicos. Então, a gente ficar lendo, é melhor economizar e ler os clássicos, depois a gente lê os outros, porque tudo deriva dos clássicos. Allen trouxe alguns clássicos novos a mais para a gente olhar aqui, né? Até a Laura Cardoso deriva dos clássicos. Laura Cardoso não, a Laurinha, que é a estrelinha agora dos meninos, deriva dos clássicos também. Estou pegando no pé da Laura. Ela, coitada, a Laura Cardoso está com quase 100 anos, coitada, é atriz. Carvalho. Laura Carvalho, isso, que é
queridinha dos nossos amigos, né? Miguel, eu queria convidar as pessoas. Temos um projeto aqui, nós, PPGE, temos um projeto com a Universidade Federal do Tocantins, que está virando do norte do Tocantins, está se separando, e com a UFMG, com o CDPLAR, que é um PROCAD, chama Economia e Cultura dos Comuns. Entre a metade do mês de agosto e metade do mês de setembro, vamos fazer uma série de eventos online. A gente, como todos, né, não podemos fazer presencialmente, vamos fazer então uma série de eventos online. Vão ser às quartas e quintas-feiras. E depois eu mando aqui a divulgação, mas vão ter no mínimo 4 pessoas muito interessantes, né? Miguel, Chiquito, professora Rosa Azevedo, daqui do NAIA, Roberto Montemor, e uma pessoa muito interessante que eu conheci há uns anos atrás, chamada Ruth Munhoz, professora de uma coisa chamada Instituto Conurbano, na Argentina, que é uma universidade que foi criada pelo Zé Luiz Coraggio, e ela foi orientanda do José Luiz Coraggio, e hoje trabalha com a economia popular e solidária no governo federal argentino, que está numa experiência inversa à nossa, né? Num momento progressista, e ela está muito empolgada e vai falar um pouco sobre isso um dia que ela for falar. Fora isso, vão ter uma série de falas de pessoas locais, gente, né, estudantes, professores, etc., mas nós vamos ter bons momentos. Eu queria convidar todos para acompanhar o que lhes interessar. Obrigado, Ali. Você mande a agenda que eu vou divulgar. Eu, particularmente, tenho interesse grande. E acho que um monte de gente aqui que está fazendo mestrado, doutorado com a gente tem interesse em olhar essa discussão, principalmente que toca aí as questões da economia popular e a questão dos comuns, né? E João Tonucci deve estar nisso também, João. Então, o Coraggio que o Alan citou é outra referência, quer dizer, alguém que pensa aqui no Sul, a partir do Sul, uma teoria e umas ideias sobre economia popular e solidária. Então, fantástico. Mande a agenda aí, porque eu certamente vou estar. Quem trabalha com a agricultura urbana ou com as questões de comuns ou planejamento territorial não pode perder isso também, porque é essencial as ideias que eu já vi um pedaço dessa história num evento que a gente teve, e as ideias que são discutidas lá são essenciais e materializam um monte dessa discussão de economia, né, de alternativas econômicas ou de possibilidades econômicas, quando a gente inverte o olhar da gente sobre o que é isso e a perspectiva que a gente tem. Então, muito obrigado. Obrigado, Renata, mais uma vez, Carla, que está no carro, não sei como, andando com o filho, irresponsável essa Carla, e assistindo a janela aqui, né, Carlinha? Não sei se ela está aí ainda, mas bateu palminha lá, ó, já concordou comigo. Está nos Estados Unidos, lá, Sasha. Estou muito feliz de ouvir. Está cortado, cara. Matheus, que hoje apareceu. Muito bem, Matheus. Está sumido. Gisele, alguém chamado Laiane, que eu não sei quem é, mas também muito bem-vindo. Deverson, beleza. Ana Horato, todo mundo. Silvana, prazer. Paulinha, acho que é isso. Por hoje a gente fica. Quinta que vem nós estamos com o Fred para matar a saudade dele e ver como é que está a vida na Holanda. Talvez ele troque e comece a falar como é que é viver em Amsterdã. Também é bom para a gente saber, né? Beleza. Muito bem. Renata, obrigado. Obrigado a todos. Um beijo. Vamos lá. Muito obrigado. Ana Cláudia. Menina, essa Laiane e esse Emerson Miguel, não sei quem são, não. Eles estavam com o áudio dele, eu não conseguia desligar. Obrigado, Miguel. Obrigado, Isabel. Isso, obrigado a você. Foi ótimo, Alan. Valeu.
Eu vou salvar um chat aqui. Pronto. Agora vamos fechar aqui. End meeting for all. E como é que, se eu terminar essa gravação, vai... Eu tenho que parar a gravação, né? Ah, eu dei um limite. Mas eu tô aqui ainda. Do you want to stop cloud record? Yes.